revisitar acontecimentos que aconteceram no século XX, da Primeira Guerra Mundial à Guerra Fria. Entenderemos como grandes conflitos mudaram a história da humanidade. Mas afinal, como tudo isso começou? Na reportagem de hoje, vamos entender como a rivalidade entre as grandes potências levou à Primeira Guerra Mundial e como esse conflito abriu caminhos para o nazifascismo, a Segunda Guerra Mundial e, posteriormente, a Guerra Fria. Acompanhe. Estamos na Europa em 1914, continente de a disputa por colônias, o fortalecimento dos exércitos e o crescimento do nacionalismo dividiram duas grandes potências, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Qualquer conflito poderia causar uma guerra de grandes proporções. Eu sou a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Meu dever é responder e proteger todos aqueles que forem atacados, e responderei de forma mútua. E eu sou a Tríplice Entente. Sou formada por França, Reino Unido e Rússia. Surgi para equilibrar o poder da Tríplice Aliança e defender os interesses dos meus aliados. À primeira vista, essas potências pareciam garantir a paz, mas na prática bastava que um dos países entrasse em guerra e todos os outros entravam em conflito. Se aliados for atacado, nós responderemos. E nós faremos exatamente o mesmo. E foi exatamente isso que aconteceu após o assassinato do arqueduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro. O atentado ocorrido em Sarajevo desencadeou uma reação em cadeia que levou a Europa à Primeira Guerra Mundial. Sou Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, e hoje visito Sarajevo para fortalecer meus laços entre o Império e a Áustria. Acredito que a porta deve ser livre, não acho. Hoje farei um ato que mudará a história. Meu compatriota. Em 28 de junho de 1914, o assassinato de Francisco Ferdinando tornou-se o estopim da Primeira Guerra Mundial. Em poucas semanas, devido ao sistema de alianças, as principais potências europeias entraram no conflito. Além disso, a morte de Francisco não provocou apenas a revolta do Império Austro-Húngaro, mas também um conflito entre dois países rapidamente envolveu quase toda a Europa. Precisamos que a Sérvia responda pelo atentado. Nós não vamos aceitar toda a resposta. Diante da recusa, a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia em 28 de junho de 1914. Como aliada da Austro-Húngaro, entrarei na guerra. Eu defenderei a Sérvia. Eu estou com a Rússia. Também entrarei em conflito. Em poucos dias, aquilo que começou como uma crise entre dois países transformou-se na Primeira Guerra Mundial. Com o início da Primeira Guerra Mundial, os soldados passaram a enfrentar uma nova forma de combate, a guerra de trincheiras. Durante meses e até anos, eles permaneceram em valas cavadas no solo, enfrentando frio, lama, fome e doenças. Além das trincheiras, esta guerra também ficou marcada pelo uso de novas tecnologias militares, como tanque de guerra, aviões, metralhadoras e gases tóxicos, tornando o conflito ainda mais devastador. Após mais de 4 anos de combate, a Alemanha e seus aliados foram derrotados. Em 11 de novembro de 1918, foram encerrados os confrontos. No ano seguinte, as potências vencedoras reuniram-se na França para definir condições de paz. A Alemanha será responsabilizada pelos danos causados durante a guerra. Essas condições são extremamente severas. Nosso povo sofrerá as consequências por muitos anos. Embora tivesse o objetivo de garantir a paz, o Tratado de Versalhes gerou forte crise econômica, política e social na Alemanha. O sentimento de humilhação e revolta abriu espaço para a ascensão de líderes extremistas, como Adolf Hitler, marcando o início de um novo capítulo na história. Enquanto a Europa tentava se reconstruir após a Primeira Guerra Mundial, a crise econômica e a instabilidade política favoreceram o surgimento de regimes totalitários. Na Itália, Benito Mussolini consolidava o fascismo. Na Alemanha, Adolf Hitler conquistava cada vez mais apoio popular com o Partido Nazista. Nossa repórter mostra como esses líderes chegaram ao seu poder. Estamos na Europa, na década de 1930. A população enfrenta um desemprego, inflação e um profundo sentimento
Adolf Hitler promete recuperar o orgulho alemão, enquanto Benito Mussolini defende um governo autoritário na Itália. Assim, tem início os regimes que ficariam conhecidos como nazifascismo. Devem já acima dos interesses individuais e todos devem obedecer ao governo. Sou Adolf Hitler, líder do Partido Nazista, e prometo devolver à Alemanha sua força e prestígio. Revogarei as humilhações impostas pelo Tratado de Versalhes e farei da Alemanha uma grande potência novamente. Perdemos empregos, dinheiro e esperança. Talvez ele seja a solução. Muitos acreditam que Hitler poderá reconstruir o nosso país. Em 1933, Adolf Hitler tornou-se chanceler da Alemanha e consolidou o regime nazista. Enquanto isso, Mussolini fortalecia o fascismo na Itália. Ambos os governos eram totalitários, reprimiram a oposição, controlavam os meios de comunicação e utilizavam intensa propaganda para conquistar e manter o apoio da população. Além do autoritarismo, o nazismo defendia a ideia de superioridade da chamada raça ariana. Judeus, ciganos, pessoas com deficiência, opositores, políticos e outros grupos passaram a ser perseguidos. Essas ideias deram origem às leis discriminatórias e, mais tarde, ao Holocausto, um dos maiores crimes contra a humanidade. Fortalecendo no poder, Hitler começou a desrespeitar o Tratado de Versalhes, rearmou o exército alemão e iniciou uma política de expansão territorial. As tensões voltaram a crescer na Europa. As ambições expansionistas da Alemanha ultrapassaram os limites da diplomacia. Em 1939, um novo conflito mergulharia o mundo em mais uma guerra. Após anos de expansão territorial e do fortalecimento do regime nazista, as tensões na Europa atingiram seu limite. 1º de setembro de 1939, uma decisão de Hitler daria início ao maior conflito da história da humanidade. Acompanhe. Estamos na fronteira entre a Alemanha e a Polônia. Na manhã de 1º de setembro de 1939, tropas alemãs cruzaram a fronteira e invadiram o território polonês. O ataque marcou o início da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha precisa expandir seu território. Nossa nação voltará a ser a grande potência da Europa. Recebemos ordens para avançar. A Polônia vai ser invadida. O voto da colônia central. Declaramos guerra à Alemanha. Nós também entraremos em conflito para defender nosso território. Os combates se espalham rapidamente por toda a Europa. Vamos começar com os soldados. Soldado, como está a situação no campo de batalha? A guerra é intensa. Aviões, bombardeios e tanques acontecem todos os dias. Milhares de pessoas perdendo suas casas e suas famílias. Muito obrigada pelo relato. Enquanto a guerra acontecia, o regime nazista colocou em prática a perseguição sistemática contra milhões de pessoas, principalmente judeus. Esse episódio ficou conhecido como Holocausto. Nas casas, nossa família não foi verdade. Muitos nunca voltaram. O ataque japonês à base de Pearl Harbor levou nosso país a entrar oficialmente na guerra. Com a entrada dos Estados Unidos, os aliados ganharam força e iniciaram ofensiva contra o eixo. Anos de pesquisa se desenvolvemos uma arma sem precedentes, a bomba atômica. Em agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Poucos dias depois, o Japão anuncia sua rendição. Chega ao fim a Segunda Guerra Mundial, deixando cerca de 70 milhões de mortos e um mundo totalmente transformado. A derrota das potências do eixo encerrou a Segunda Guerra Mundial, mas não trouxe uma paz duradoura. Duas novas superpotências emergiram, os Estados Unidos e a União Soviética. Suas diferenças políticas, econômicas e ideológicas deram o início a um novo período de tensão. Em um confronto direto entre essas duas nações, o mundo passou a viver uma disputa marcada pela corrida armamentista, espionagem e influência global. Começava a Guerra Fria. Estamos em um mundo dividido por duas grandes potências.
De um lado, os Estados Unidos defendem o capitalismo, do outro, a União Soviética defende o socialismo. Essa rivalidade influencia governos, economias e cria grandes conflitos. Nosso objetivo é impedir a expansão do socialismo e defender a democracia e o capitalismo. A missão é fortalecer o socialismo e ampliar nossa influência pelo mundo. A disputa não acontecia apenas nas armas. Estados Unidos e União Soviética também competiam pela liderança científica e tecnológica. Queremos mostrar ao mundo que a nossa tecnologia é muito mais avançada. Nós provaremos que o socialismo também pode terminar fácil. Se a competição ficou conhecida como corrida espacial e marcou a exploração do espaço durante a Guerra Fria. Após décadas de tensão, mudanças políticas e econômicas enfraqueceram a União Soviética. Eles enfrentam uma difícil crise. Será mesmo que a União Soviética vai ser dissolvida? Em 1991, a União Soviética deixou de existir. Esse acontecimento marcou o fim da Guerra Fria e consolidou os Estados Unidos como a principal potência mundial. A Primeira Guerra Mundial, a Guerra Fria, no século XX, foi marcado por conflitos, disputas ideológicas e profundas transformações políticas, econômicas e sociais. Conhecer essa história é compreender como o mundo em que vivemos foi construído. As guerras deixaram milhões de vítimas, destruíram nações e mudaram o rumo da humanidade. Que as lições do passado nos inspirem a valorizar o diálogo, a cooperação entre os povos e a busca pela paz.